Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal, tá? Chegamos na lição de número 4, que tem a data de 23 de julho de 2023, com o tema Quando a criatura vale mais que o Criador, tá? Então, tudo isso baseado, né, no terceiro trimestre de 2023 da revista da CPAD Classe Adultos, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tá? Esse é o tema central da nossa revista. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, tá bom? Desde já eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda quarta-feira, tá? Tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira às 14 horas. Então, se inscreve e ativa o sininho que aí você não perde, ok? E desde já te agradeço pelos seus comentários, por você compartilhar aí a palavra do Senhor, tá bom? Então, o texto áureo dessa lição diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, né? E serviram mais a criatura do que o Criador, tá? Que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira. E pela mentira e verdade e a vaidade humana, ok? A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 25, tá? Então, os objetivos da lição, primeiro, é identificar as consequências, tá, da irreligiosidade e culto à criatura, como, por exemplo, a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo, né, e seus desdobramentos em nossa cultura, tá? Como, por exemplo, renascentismo, humanismo, iluminismo, tá? E pós-modernismo. E terceiro, conhecer os tipos de auto-idolatria, né? E as suas orientações bíblicas para escapar desses males, como, por exemplo, a idolatria da autoimagem, né? A idolatria no coração e a idolatria sexual, tá? A introdução da revista diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, tá? O ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Você já está vendo aí uma inversão de valores que você percebe no dia a dia, a cada dia, tá? Então, a autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Tá? A lição de hoje é um claro alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Tá? Tópico primeiro: o desprezo à verdade. Ponto 1. Antes, nesse tópico aqui, na verdade, né, o desprezo à verdade, a gente vai abordar aqui o comportamento daqueles que demonstram desprezo pela verdade. Você conhece pessoas assim? Que demonstram esse total desprezo pela verdade bíblica, tá? Então, o termo desprezo, ele refere-se, tá, a uma atitude negativa e desfavorável em relação à verdade, tá? As pessoas, tô um pouco me lixando quanto a isso. Você não conhece pessoas que pensam dessa forma? Ponto 1. A impiedade e a injustiça.
Então, o comentarista da revista, tá, pessoal, ele apresenta aqui que quando a verdade ela é desprezada, a impiedade e a injustiça predominam, tá? Então, o termo impiedade é a tradução do grego, tá? É a tradução do grego, acebeia, tá? Que significa irreligiosidade, tá? Ele refere-se à decisão do ser humano, tá? De viver como se Deus não existisse, tá? E tem muita gente que vive assim. O Salmo 36, verso 1, ele diz o seguinte: há no coração do ímpio, tá? A voz da transgressão, tá? Não há temor de Deus diante de seus olhos, tá? Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, tá? E significa sem retidão, ou seja, a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo, tá? 2 Pedro 2,15 diz assim para a gente: desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal, tá? Então, ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, tá? Porque o ser humano, quando ele aceita Cristo, que ele passa a ser regenerado, tá? Ele tem uma visão diferente, tá? Que o Espírito Santo clareia toda a verdade para ele, tá? Então, essa é a condição da humanidade não regenerada, tá? A sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, tá? Aqui fica um alerta, tá, pessoal? Essa invertida contra o temor a Deus, né, e a relativação do pecado, né, aprisiona e cauteriza a consciência humana, tá? Tais ações promovem ou provém, né, da recusa do homem em glorificar o Criador, ou seja, o cara tem o coração duro mesmo, tá? Ele não glorifica, né, o seu Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui, a impiedade é viver sem Deus, pessoal. Ponto. Tá? Injustiça é a falta de retidão, ou seja, o cara não está nem aí, só quer saber de si próprio, tá? Ambas descrevem a humanidade não regenerada que despreza a verdade divina e se entrega à perversidade moral. Isso aprisiona, tá? A consciência e resulta na recusa em glorificar o Criador. Ponto 2. A insensatez humana. A insensatez humana refere-se, tá, à falta de bom senso nos comportamentos dos seres humanos, né? Ou seja, tem gente que não tem bom senso, não quer saber de nada, tá? Não liga para nada, só quer saber de si, só quer levar vantagem, né? Então, é a manifestação de atitudes irracionais e irresponsáveis que vão contra a palavra de Deus, tá? Então, o apóstolo Paulo assegura a revelação geral de Deus por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador, tá? Então, por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade, tá, divina, nem do seu eterno poder. Não bastante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo, né, ele não glorifica a Deus, nem lhe rende graças, tá? Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado, né, age como se não fosse criatura, né, e se comporta como se fosse um divino, ou seja, ele se acha o tal, né, ele age como se fosse um Deus aqui nessa terra, tá? Vejam só que Adão e Eva, eles tentaram ser iguais a Deus, tá? E determinar ali seus próprios padrões. Até certo ponto, pessoal, eles conseguiram tornar-se independentes, tá? Independentes de Deus, né? E capazes de distinguir por si mesmo o bem e o mal. Eles conseguiram isso daí até certo ponto. Neste mundo, o juízo imperfeito, tá? O imperfeito, tá? O pervertido,
dos homens frequentemente decide o que é bom ou mal. Essa, porém, nunca foi a vontade de Deus, ok? Nunca foi a vontade de Deus, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoimagem, né? Autoidolatria, né? Tanto o seu raciocínio, que é o processo mental que usamos para chegar a conclusões ou tomar decisões com base em informações indispensáveis, né, ou disponíveis, tá, quanto ao seu intelecto, que engloba não apenas o raciocínio, mas também a compreensão e a imaginação, a criatividade, a memória, a capacidade de aprendizado e o conhecimento adquirido, tá, em relação à verdade, elas tornam-se o quê? Inúteis, né? Então, suas ideologias, elas rejeitam, tá? Pervertem e substituem, né, a verdade de Deus pela mentira do homem. Tá? Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Né? Então, aqui, a revelação geral de Deus, através da natureza, dá ao homem conhecimento sobre o seu Criador. Pessoal, eu acho impossível. Para um segundo aí, pense em tudo que existe, a natureza, todas as coisas que existem. E realmente, será que você não consegue compreender que tudo isso é criação de um Deus poderoso e maravilhoso? No entanto, o homem iníquo, ele não reconhece nem lhe rende graças, né? Agindo como se fosse divino. Tá? Sua autoidolatria leva à rejeição da verdade de Deus e à idolatria, né? Resultando em perversão moral. Ponto 3. O culto à criatura. Aqui, pessoal, é apresentado o culto à criatura, tá? Como uma forma de desprezo da verdade. Tá? Então, ao rejeitar a Deus, tá? E as suas leis, os filhos da ira, tá? São deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, né? Dentre eles, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Tá? Então, é bom entendermos aqui que filhos da perdição não significa que essas pessoas foram criadas para a perdição, tá, pessoal? De forma alguma. Mas sim que seu estado permanece como culpado e condenado devido ao desprezo pela verdade. Por isso, estão sob a ira de Deus, assim como nós estávamos antes de Cristo. Por isso, a necessidade de aceitar esse Cristo maravilhoso, tá? Então aqui o texto bíblico, ele ratifica, tá? A anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, tá? Então a corrupção moral do ser humano, tá? Deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Tá? Então, assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Né? Assim, nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, ou o líder religioso, o teu pastor aí, a tua mãe, tudo a gente coloca acima de Deus, né? E se tornam uma referência de idolatria e afronta ao Criador, que é bendito e eternamente, tá? Então, nesse último tópico aqui, tá, pessoal, dessa lição, veremos pelo menos 3 formas de culto à criatura, autodenominados de auto-idolatria, tá? A gente vai ver no finalzinho aqui, a gente vai chegar a essa questão. Então, a rejeição de Deus, ele leva à corrupção moral e idolatria, trocando a verdade pelo engano e honrando criaturas em vez do Criador. Então, a ira divina se manifesta contra a impiedade e injustiça. Tá? Tópico 2. A revolução do pensamento humano. Tá? Então, neste tópico, abordaremos como os movimentos da razão podem exercer uma influência negativa, levando a criatura a pensar que não depende de forma alguma do Criador. Tá?
Então, a revolução do pensamento é um movimento que desafia, tá? E rompe com as concepções estabelecidas, levando a uma mudança na forma como as pessoas entendem e interpretam o mundo ao seu redor. Ponto 1. O renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual, tá? Que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 14 e 16. Características desse movimento foi o seu profundo racionalismo, tá? Ou seja, tudo deriva a ter uma explicação racional, tá, pessoal? Então, os renascentistas, tá, recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente, tá? Então, durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, tá, que os historiadores marcam a partir da tomada dos atômonos vejam só, pelos turcos em 1453 até em 1789, que a gente chama de Revolução Francesa, né? Então, a visão teocêntrica, ou seja, em que Deus era a medida de todas as coisas, tá? Foi mudada por uma concepção antropocêntrica, tá? Em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas, ou seja, sempre o homem no centro, sempre o homem querendo tomar o lugar que é de Deus no coração do homem. Então, né? Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo da secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder, né, o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Tá? Então, nesse sentido, tá, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento, né, contribuiu para o surgimento do humanismo. Tá? Então, a Renascença foi um movimento intelectual na Europa Ocidental, séculos XIV e XVI, né, marcado pelo racionalismo, né, e a transição do teocentrismo, tá, pessoal, para o antropocentrismo. Isso levou à secularização, ao surgimento do humanismo, né, impulsionados pela revolução científica e literária. Ok? Ponto 2. O humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Tá? Para o movimento humanista, tá, a ética e a moral dependem do homem. Né? Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir, na verdade, os livros sagrados. Né? De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Tá? Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. Tá? A Bíblia possui ali um arcabouço, tá? De concepções de liberdade e de igualdade, tá? Que antecedem muitos direitos que apareceram, né, nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura, né, ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Aonde que a gente vê isso? Em Gálatas 3:28. Tá? Então, para entendermos que tudo isso está ligado, né, a um ataque frontal do império do mal contra a Igreja de Cristo, a chamada valorização do homem, no humanismo, apesar de lutar por direitos, né, centraliza o homem e exclui Deus de suas vidas. Assim, aquilo que é bom é usado para mascarar
a rejeição de Deus, tá? Então aqui o humanismo ele valoriza o homem como base dos seus valores éticos e morais, né? Questionando os livros sagrados, embora defenda os direitos individuais. A Bíblia também aborda conceitos de liberdade e igualdade, né? Ensina a igualdade entre raças, classes sociais e gêneros, tá? Ponto 3: Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu, pessoal, na Europa, tá? Entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, tá? E buscavam respostas na razão. Entendiam que o homem era o senhor de seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Simples assim, tá? Então, já a pós-modernidade ou modernidade líquida, tá? Surge a partir da metade do século XX, tá? Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida, tá? E passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram ali absolutos tornaram-se o quê? Relativos, tá? Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, tá? Em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Tá? Então, nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam, né, esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Tá? Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo, né, desenfreado. Né? Então, aqui, o que é chamado de liberdade é relacionado, né, à capacidade de fazer escolhas de acordo com a própria vontade dentro dos limites estabelecidos pelos direitos e liberdades dos outros, é trocado pela libertinagem. Né? A libertinagem é um comportamento irresponsável, pessoal, egoísta e desenfreado, que não leva em conta os limites, tá? E as consequências para os outros e principalmente para com Deus. Ó, tampouco se lixando, tá? Então aqui o iluminismo ele valorizou ali a razão e rejeitou a tradição e a igreja, tá? A pós-modernidade trouxe ali uma sociedade líquida onde os valores são relativos e os relacionamentos superficiais. O hedonismo, tá? E o narcisismo são imperativos nesse contexto, levando ao uso das pessoas, abuso do corpo e o consumismo desenfreado, tá? Tópico 3: tipos de autoidolatria. O que é isso, né, pessoal? Então, nesse tópico, vamos concluir aqui que a combinação do desprezo pela verdade com o modo de pensar egocêntrico, tá? Resulta na adoração de coisas e pessoas em lugar de Deus, tá? Ponto 1. Idolatria da autoimagem. A idolatria, tá, pessoal? O que é idolatria? Vamos lá. É tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus, tá? Ponto. É isso, idolatria, tá? Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, tá? O narcisismo, né, humano reflete a natureza do pecado, tá? Então, o apóstolo Paulo, tá, retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com seu próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, tá? Amante dos seus deleites, tá? Então, desse modo, uma pessoa não regenerada, tá? Tem a necessidade de autopromover-se, tá? Desenvolvendo ali uma opinião elevada de si mesmo, tá? Ela também anseia por conhecimento e de modo ilícito, tá, pessoal? Busca estar sempre em evidência, né? Contrária
a autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é Cristo e não do homem, tá? Então, João 3,30 diz o seguinte: é necessário que ele cresça, não é assim? E que eu diminua, sempre assim. Então, a nossa base, o nosso id é o que? É que Cristo cresça e nós cada vez diminuamos, não é assim? É essa que tem que ser a visão, não eu ser crescer, ser famosão, tá? Tem pessoas que são famosas, tá? Mas o coração dele é sempre nessa pegada aí, que Jesus cresça, que Deus cresça e ele diminua. Agora, claro, com o advento da internet, por exemplo, muitas pessoas, muitos homens de Deus, né, se tornam muito conhecidos mesmo, tá? Infelizmente, né, a idolatria da autoimagem tem invadido que as igrejas, é verdade, hoje a gente vê pastores que são tratados como super artistas, não é assim? Dentro da nossa igreja. E muitas vezes, aqui sim, vou abrir um parênteses aqui, tá? Às vezes não é ele que quer ser tratado assim, às vezes as pessoas que fazem, que tenham essa visão dele. Agora, se o coração dele está em retidão, tendo a consciência de que Deus é maior, que Deus tem que crescer cada vez mais, não tem problema nenhum. Agora, quando ele traz isso para o seu coração, se achando que ele é o top, ele que está no topo, aí certamente ele vai cair. Tá? Vai cair, não estou sentindo no sentido assim de cair, por exemplo, na sexualidade, na homossexualidade, tá? Não é nada disso. Mas caiu que ele que vai despencar, ele vai ficar bem pequenininho mesmo, porque de Deus ninguém tira vantagem não, até aonde ele permitir. Apenas isso, depois a queda é certa, tá? Então, as pessoas, tá, idolatram os ministérios, tá, que receberam do Senhor, mas não enxergam, tá, que são servos e estão prestando serviço no reino pela graça de Deus, né? Então, o ministério aqui se refere a qualquer atividade na obra de Deus, qualquer um, tá entendendo? Qualquer atividade, ou seja, você que está varrendo a igreja aí, por exemplo, você é muito importante para Deus, porque muitos não querem fazer o que você está fazendo, e você, na humildade, vai lá e faz o melhor para o Senhor. Tá? Então, elas veem no ministério uma forma de quê? De se promover. Por isso que tem igrejas, irmãos, vocês não têm noção que tem pessoas brigando por causa de algum cargo na igreja. Agora, sabe o que é engraçado? Eles não querem a responsabilidade desses cargos, só querem o título, não é assim? Então, essas pessoas querem estar em evidência e elas querem ser o quê? Reconhecidas a qualquer custo. Por isso luta contra qualquer ameaça que esteja relacionada com as pessoas que também receberam o mesmo ministério de Deus, tá? Então, esse espírito de disputa, tá? E competição destrói o que? A unidade da igreja. Por isso que a igreja divide, racha, é irmão que não fala com irmão, é grupinho para lá, grupinho para cá. Misericórdia, no céu não vai ter grupo não, pessoal, tá? Somos todos filhos de Deus, tá? Então, levando à perda da comunhão e do ambiente de cooperação, tá? E colaboração. Não há alegria, tá? A menos que a pessoa, né, que idolatra a si mesma esteja com a oportunidade, né? Assim, então, um clima de insatisfação está tomando o coração de muitos cristãos, porque eles esqueceram que a glória, tá, precisa ser de quem? De Cristo. Perdão. Eles se comportam como artistas que buscam reconhecimento para si mesmo, tá? Tudo isso é consequência do quê? Do antropocentrismo, ok? Então aqui a idolatria, né, é substituída pela adoração a Deus, tá? O narcisismo, tá, reflete a natureza pecaminosa. O homem caído é egoísta, avarento, odioso, rebelde, hedonista, tá? Então a Bíblia ensina que Cristo deve ter o que? A primazia, não o homem. Ponto 2. Idolatria no coração. O coração ele se refere às emoções, pessoal. Todos nós temos emoções. É por isso que às vezes na igreja tem um que é mais assim exaltado, né? Ele
pula, ele grita. Eu não vou discutir isso porque isso está questão das emoções também, tá? Quando toca um hino lá, um corinho de fogo, tá? Beleza, isso envolve emoção também, mas não vou entrar nesse aspecto agora, tá? Mais para frente a gente pode ver isso aí, tá? Então, a vontade, o coração se refere às emoções, a vontade é o centro de toda a personalidade, tá, pessoal? E ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, tá? Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar, né, que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza ali a reputação pessoal, busca o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas, né, e possui excessivo apego aos bens materiais. Não é que os bens materiais é pecado, é errado, mas quando você coloca aquilo na frente de qualquer coisa, principalmente de Deus, aí vai tudo por água abaixo, né? Então, ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus aonde? No coração, pessoal, tá? Então, o coração, ele é o centro das emoções, vontades e personalidade, tá? Ele é enganoso e perverso, levando os maus pensamentos e comportamentos. Deus condena a adoração de ídolos aonde? No coração. Então, algumas fingem, né? Algumas pessoas fingem adorar a Deus, tá? Mas servem a quê? A ídolos internos. Devemos guardar a palavra de Deus no coração para evitar o que? O pecado. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, ponto 3, idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, pessoal, imoralidade, tá? E libertinagem, tá? Então, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, tá? Mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, tá? É o altar da idolatria sexual edificado aonde? No coração, tá? A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados, tá? Então, a orientação bíblica para escapar desse mal é o seguinte: o que é? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tá? Gálatas 5:16. Então, a falta de autocontrole dos impulsos sexuais está ligada à sensualidade, tá? Imoralidade e libertinagem. É a busca compulsiva pelo prazer sexual ilícito, substituindo a adoração a Deus pelo culto ao corpo. A solução é viver no espírito para não satisfazer os desejos da carne. Tá? A conclusão: a corrupção da raça humana é desfecho de sua rebelião à verdade divina. Tá? A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva, né, seu interesse acima da vontade divina. Tá? Então, as consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não bastante, a criatura alerta, né, que a ira divina permanece, a escritura, melhor dizendo, tá, pessoal? A escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2:8, tá? Que Deus
te abençoe e te guarde. Ah, não se esquece, pessoal, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, compartilha, comenta, tá? Vamos fazer esse canal crescer aqui para a honra e glória de Deus, não a minha. Eu quero continuar pequeno e que Deus cresça cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.